E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Thiago Suriano, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E eu tava jogando aqui, você sabe que eu gosto de retro games, né? Gosto de joguinhos antigos e tal. Inclusive fica a dica, né? Esse aqui é o Dragon's Curse pelo PC Engine, não, o PC Engine, né? PC Engine, e é muito legal, assim, é RPG antigão, estilo Zelda antigão, né? Então se você gosta. Se você não gosta de videogame, não vou entrar muito nesse detalhe. Tem vídeos meus específicos aí sobre videogame. Se você gosta, acompanhe aí. O lance que é o seguinte: esse é meu hobby, né? E aí, deixa eu fechar aqui. Vamos fechar conteúdo, sair do RetroArch. Esse vídeo não vai ter edição, tá? Porque eu não tenho tempo para fazer edição. Tá muito difícil, muito corrido o meu tempo. Então assim, eu tenho esse hobby aí de jogar esses retro games aí, né, os videogames. E aí, quando eu tenho tempo livre, né, eu jogo um pouquinho, quando eu tô numa fila e tal. E aí eu tava jogando e aí eu recebi um comentário de uma moça, de uma senhora, dizendo que ela tem 30 anos de luterana e nunca ouviu falar que Maria é a mãe de Deus e que eu tô errado em dizer que Maria é a mãe de Deus. Então eu resolvi gravar um vídeo, né, explicando o porquê que eu creio que Maria é a mãe de Deus, e essa é uma doutrina evangélica. Os primeiros evangélicos, ou seja, os luteranos, a igreja evangélica nasce com os luteranos, né? Os luteranos não queriam ser chamados de luteranos, eles queriam ser chamados de evangélicos. E aí, outros adeptos de outras reformas, de outros grupos oriundos da Reforma, que nasceram a partir da Reforma, também pegaram o nome evangélico para si. E hoje o evangélico virou uma bagunça danada, né? Então, desde a Igreja Universal, que é uma seita, até a Igreja Luterana, que é a primeira igreja evangélica, são chamados de evangélicos, né? Então, assim, o que nós evangélicos, luteranos, os primeiros evangélicos, depois as igrejas resolveram ter suas próprias doutrinas, né? Nós seguimos a doutrina histórica, né? Então, assim, o que nós pensamos sobre a questão de Maria ser a mãe de Deus? A gente segue um entendimento histórico, sabe? Antigamente, quem negava que Maria é a mãe de Deus era considerado herege. Era uma heresia, é uma heresia. Vocês vão entender o porquê. E nós, luteranos, a gente... por exemplo, eu vou pegar aqui a declaração do livro de Concórdia, que reúne as confissões de fé luteranas, né? Então, na fórmula de Concórdia, que é o que nós cremos, ensinamos e confessamos como luteranos, diz assim: em virtude dessa união, a comunhão pessoal das naturezas, Maria, a Virgem Laudatíssima, não deu à luz a um mero homem, mas um homem que verdadeiramente é filho de Deus Altíssimo, conforme testifica o anjo. Demonstrou sua majestade divina até no seio materno, com o fato de haver nascido de uma virgem não injuriada em sua virgindade, razão porque ela deveras é a mãe de Deus, não obstante permaneceu virgem. Então, assim, nós declaramos, como luteranos, como evangélicos, que Maria é a mãe de Deus. Por que nos evangélicos não declaram? Provavelmente é questão de um sentimento anticatólico romano, uma briga, uma birra, uma pirraça com os católicos romanos. Então, já que eles dizem que Maria é a mãe de Deus, e eles dão muita ênfase em Maria, né? Uma ênfase exagerada, chamam de Nossa Senhora, quando a Bíblia diz que só um Senhor, né? Então já colocam uma outra Senhora. Pedem coisas para elas, colocam como medianeira, ou seja, mediadora entre Deus e os homens, intercessora e tudo mais. Então, os evangélicos desinformados, mal informados, ou às vezes por birra, pirraça, falam, não, já que eles dão muita importância para Maria, então não vamos chamá-la de mãe de Deus, porque isso é dar uma importância maior. Só que isso está errado. Antes do catolicismo abraçar essa ênfase maior em Maria, na história já existia já existia essa afirmação de que Maria é a mãe de Deus. E lá pelo século V houve um debate. Tinha um patriarca de uma igreja, lá em Constantinopla, que se chamava Nestório. E ele veio com essa mesma ideia dos evangélicos. Ele falava, olha, Maria
não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus Cristo, homem, ela é mãe da parte humana de Jesus Cristo, não mãe da parte divina, porque a parte divina sempre existiu, então não tem mãe. E é a mesma coisa que os evangélicos não luteranos. Tem muitos que também são evangélicos não luteranos que também creem como nós, que Maria é a mãe de Deus, mas a maioria, infelizmente, não. Eles falam exatamente esse mesmo argumento de Nestório. E aí teve um concílio, os cristãos se reuniram e falaram: vamos discutir essa questão, vamos conversar. E aí os cristãos conversaram e decidiram que Nestório está errado, porque, assim, Jesus não está em duas partes, né? Paulo mesmo fala: acaso está Cristo dividido? Cristo não está dividido, Jesus não tem duas partes. Ele é 100% Deus e 100% humano, 100% homem. Então ele é uma parte só, não está dividido. E aqui em Uberlândia está muito seco, então eu vou ficar bebendo água direto. Então, já que Jesus não tem duas partes, então ela é mãe de Jesus, então ela é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Claro que Jesus, como Deus, é antes dela. Ele criou, ele é pai dela. Mas Jesus, como homem, ele não está separado da sua natureza divina. Então ele se fez homem sendo Deus. Ele se fez homem através de Maria. Não é que ele nasceu, ele foi criado por Maria. Maria, nenhuma mãe tem o poder de criar uma criança. Quem cria é só Deus. Quem traz à existência uma criança é Deus. Nenhuma mãe pode fazer isso. Então Jesus se fez homem através de Maria, mas ele nunca deixou de ser Deus. Ele é Deus, sempre foi Deus. E ali no nascimento virginal de Maria, ele continuava sendo Deus. Então ela é a mãe de Deus. Se você separa Jesus em duas naturezas, Jesus não tem poder para nos salvar. Porque muita gente que fala que Maria não é mãe de Deus diz que somente a natureza humana, ou seja, a parte humana de Jesus morreu na cruz. Nem todos, né? Mas muita gente fala. Somente a parte humana morreu na cruz. E a parte divina não, porque Deus não morre. Mas sim, Jesus estava lá como Deus e homem. Então Deus morreu. Né? A gente até canta na igreja evangélica luterana: Deus na cruz é meu amado. Deus morreu por nós. Jesus, como Deus, morreu. Ele nunca deixou de ser Deus, nunca. E aí que fica: se você fala que Jesus em algum momento deixou de ser Deus, ele não é perfeito. E o sacrifício dele na cruz também não é perfeito. Então nós não estamos salvos. Você não está salvo. Se você fala que Maria não é a mãe de Deus, você nega que Jesus é Deus, e você não estaria salvo se isso fosse verdade, mas graças a Deus não é. Você precisa reconhecer Jesus como Deus em todos os momentos, porque assim você consegue entender que Jesus te salvou pela graça dele, sendo Deus. Só Deus pode pagar o preço do nosso pecado, e Jesus, como Deus, pagou. Ele nasceu de uma virgem. Só a parte humana, se ele fosse dividido em duas partes, só a parte humana não poderia ter nascido de uma virgem. Não poderia ter nascido de uma virgem. E Jesus nasceu de uma virgem. Então ele é Deus. Isso prova que ele é Deus no seu nascimento também. Então Maria é a mãe de Deus. Tá, mas então quer dizer que eu tenho que adorar Maria? Não. Que eu tenho que pedir coisas para ela? Não. Jesus diz, a Bíblia diz que nós temos que pedir só para Deus em nome de Jesus. Jesus é o nosso único mediador. Uma coisa não está ligada à outra. Não tem nada a ver. Sabe? Você confessar que Jesus é Deus e que Maria é a mãe de Deus, porque Jesus nunca deixou de ser Deus, não te obriga a pensar igual os católicos romanos, a ter essa ênfase maior em Maria. Não tem nada a ver. Assim como nós cremos a Trindade, e os católicos romanos também creem na Trindade, nós batizamos, os católicos romanos também batizamos, eles são cristãos. É que eles têm uma ênfase maior em Maria que nós não concordamos, mas eles não deixam de ser cristãos. Então não tem problema, nós temos muitas coisas em comum com eles, muitas coisas, tá? Então não tem problema. E aí a gente tem que entender, na Igreja Luterana nós temos a comunicação dos atributos divinos em 3 formas, ou 3 gêneros, né? Que a gente coloca como comunicação dos atributos divinos de Jesus, das naturezas humana e divina de Jesus, né? Ou seja, tudo aquilo, por exemplo, no gênero idiomático, tudo aquilo que se aplica às duas naturezas se aplica a Jesus.
Jesus é eterno, mas Jesus, como homem, fez 30 anos de idade. Ele morreu com 33 anos de idade. Ele fez aniversário. Mas ele, como Deus, é eterno. Então, se ele é eterno como Deus, ele é eterno como homem também. Apesar do corpo ter nascido, aquele homem, Jesus, é eterno. Assim como ele disse, quando os fariseus estavam atacando ele, não falou, olha, antes de Abraão existir, a minha natureza humana já existia. Não, ele fala, antes de Abraão existir, eu sou. Eu, natureza humana e divina. Ele não está dividido. Então nós chamamos isso de gênero idiomático, ou seja, tudo que nós falamos sobre Jesus como Deus e homem se aplica para Jesus Cristo. No gênero majestáticos, ele comunica o seu poder, as suas características da natureza divina para a humana. Jesus como homem é onipotente, é onipresente. Por isso que nós cremos que Jesus está presente realmente no pão e no vinho. Ali é corpo e sangue de Jesus. Porque Jesus, em natureza humana, ele também é onipresente, né? Tem muitos que dizem o finito não pode conter o infinito, por isso não creem que Jesus está presente no pão e no vinho. Nós rejeitamos essa ideia. Nós, evangélicos luteranos, os primeiros evangélicos, rejeitamos essa ideia. Porque Jesus é onipresente em suas naturezas. Uma natureza comunica a outra. Então, para nós, não tem nenhum problema dizer que Jesus é onipresente em sua natureza humana também. Ele está aqui em pão e sangue na Santa Ceia, quando nós servimos a hóstia e o vinho. E o último gênero, o terceiro gênero, é o gênero apotelesmático. Então, nesse gênero, tudo que Jesus fez e faz é atribuído às suas naturezas. Então, Jesus morreu na cruz. Não só como homem, mas também como Deus. Tudo que ele fez e faz também. Ele voltará não só como homem, não só como Deus, mas também como homem. Ele está ao lado do Pai, não só como Deus, mas também como homem. Então tudo que se diz de Jesus, todo o poder de Jesus e tudo aquilo que Jesus fez e faz é como Deus e como homem. Então a gente não mistura as duas naturezas, são duas naturezas diferentes, mas elas estão unidas e elas se comunicam. Por isso que nós falamos que Maria é mãe de Deus, porque o que se pode dizer de Jesus como Deus, se pode dizer de Jesus como homem. Quando Jesus fez milagres, ele fez como Deus. Como homem, ele não poderia, mas ele é Deus. Então, também como homem, ele fez tudo que se pode dizer de Jesus como Deus também se diz como homem, exceto a sua pré-existência em carne, né? Em carne ele veio no tempo, mas ele sempre foi eterno. Então Jesus como homem também é eterno, apesar dele ter nascido, porque ele é Deus, entendeu? Então assim, não temos problema em dizer que Maria é mãe de Deus, isso não tem nenhum problema. Nós evangélicos, luteranos, cremos que Maria é a mãe de Deus. Isso não para a honra e glória de Maria, mas para a honra e glória de Jesus Cristo. Para que nós afirmemos sempre de que ele é Deus, ele sempre foi e sempre será Deus. Em nenhum momento ele deixa de ser Deus. Se nós cremos que Jesus deixa de ser Deus em algum momento, então nós estamos perdidos. O sacrifício dele não valeu de nada, e tudo que está na Bíblia é mentira, porque não faz sentido se Jesus não é Deus em todos os momentos da sua eternidade, inclusive no seu ministério aqui na Terra, tá bom? Então, um abraço para vocês, acompanha meus outros conteúdos aí, se você quiser me deixar um café aí, ajudar, eu quero comprar mais equipamento, estou com essa webcam aqui que é bem pequena, né? Então, se você quiser me ajudar a comprar equipamento, essas coisas, vou deixar meu Pix aqui, também na descrição, e você pode me ajudar aí com o que você quiser, tá bom? Deus abençoe você, amém.